Eu revelei um segredo de família que mudou tudo. Me arrependi e ainda consigo sentir o frio na espinha, a tremedeira nas mãos, a boca seca. Tudo isso enquanto as palavras escapavam, soltas, descontroladas, como um rio furioso rompendo a represa. Eu não queria dizer, mas a pressão, a raiva, a frustração, tudo se acumulou e explodiu naquela noite. Lembro-me como se fosse ontem. A sala de jantar, a luz fraca, o cheiro de comida caseira, a família reunida, aparentemente feliz, mas sob a superfície, a tensão era palpável. Meu avô, sempre o patriarca, com sua voz grave e olhar penetrante. Minha avó, com seu sorriso enigmático. Meus pais, com seus olhares tensos. E eu, a ovelha negra, a que sempre questionava, a que sempre queria saber a verdade. A ceia de Natal, a data que sempre foi sinônimo de união e alegria, se transformou em um campo minado de silêncios constrangedores e sorrisos falsos. A conversa fluiu, superficial, banal, até que o assunto chegou ao passado, as histórias da família, as lembranças. Foi então que a faísca surgiu, uma pergunta inocente, um comentário casual, e a bomba explodiu. Sem pensar, sem hesitar, eu revelei o segredo, aquele que por anos foi guardado a 7 chaves, aquele que mudaria para sempre a história da nossa família. As reações foram diversas: choque, incredulidade, raiva, decepção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrou a harmonia, destruiu a confiança, e naquele momento, eu soube que tinha cometido o maior erro da minha vida. As palavras ecoavam na minha mente, o peso da revelação esmagava meu peito. Eu só queria voltar no tempo, apagar o que eu disse, mas era tarde demais. O estrago estava feito. A família, que antes era um refúgio, agora era um campo de batalha, e eu, o causador de tudo. O que aconteceu depois foi ainda pior: brigas, acusações, mágoas, segredos revelados. E a certeza de que nada mais seria como antes. A família que eu conhecia, com seus defeitos e qualidades, com suas alegrias e tristezas, simplesmente desapareceu, dando lugar a um vazio, a uma ausência, a um buraco negro que engolia tudo. E eu, preso nesse turbilhão, me afogava em arrependimento. Mas o que exatamente eu revelei? E como isso destruiu tudo? Será que existe esperança de reconstruir o que foi quebrado? Ou a ferida é profunda demais para cicatrizar? Continuação disponível no YouTube. A poeira baixou, mas a tempestade ainda rugia dentro de mim. A revelação, como um vírus, se espalhou, contaminando cada membro da família. A notícia se espalhou, os telefones não paravam de tocar. A fofoca, como sempre, se alimentava da nossa dor, e a cada ligação, a cada sussurro, a cada olhar de pena, a culpa me consumia. A verdade, a tal verdade que eu tanto buscava, era mais sombria e complexa do que eu imaginava. Meu avô, o pilar da família, o homem de princípios, não era quem dizia ser. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele havia colaborado com o inimigo, um segredo guardado a 7 chaves, escondido por gerações, um ato de traição que manchava o nome da família. A reação dos meus pais foi a pior possível: a decepção, a vergonha, a raiva, tudo misturado em um turbilhão de emoções. Minha mãe, sempre tão forte, desabou em lágrimas. Meu pai, o homem de poucas palavras, se trancou no escritório. A cada dia, a cada hora, a relação entre eles se deteriorava, a confiança, abalada, a comunicação, inexistente. E eu, o pivô de tudo, assistia a tudo de camarote, impotente. Minha avó, por outro lado, manteve a postura, com seu olhar enigmático. Ela me encarou, com uma mistura de tristeza e resignação. Ela sabia, sempre soube, e por anos, carregou esse fardo sozinha, protegendo o segredo, protegendo a família. Mas agora, a verdade veio à tona, e ela, como sempre, teria que lidar com as consequências. As semanas seguintes foram um inferno, discussões intermináveis, acusações mútuas. A família, que antes era um porto seguro, se transformou em um campo de batalha, cada um defendendo seu lado, cada um culpando o outro. E eu, no meio desse caos, me sentia perdido, sozinho. A relação com meus pais se tornou insustentável. As brigas eram constantes, a comunicação, inexistente. Eu me sentia sufocado, preso em um ciclo de culpa e arrependimento. Decidi, então, me afastar. Precisava de espaço, precisava respirar, precisava encontrar uma forma de lidar com tudo isso. Aluguei um pequeno apartamento, longe de tudo e de todos, um refúgio, um lugar para refletir, para tentar entender o que havia acontecido, para tentar me perdoar. Mas a culpa me perseguia. A cada dia, a cada noite, as lembranças voltavam, as palavras ecoavam, o peso da revelação me esmagava. Comecei a pesquisar,
a ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre colaboracionismo, sobre as consequências da guerra. Quanto mais eu lia, mais eu entendia a complexidade da situação, a fragilidade humana, as escolhas difíceis, e comecei a enxergar meu avô sob uma nova perspectiva, não como um traidor, mas como um homem, com seus medos, suas fraquezas, suas escolhas. Entrei em contato com historiadores, com especialistas, tentei entender o contexto da época, as pressões, as dificuldades, e aos poucos, a raiva foi dando lugar à compreensão, o ódio, ao perdão, e a culpa, à esperança. Mas a família, como ficaria? Como reconstruir o que foi destruído? Como curar as feridas? Como recuperar a confiança? E a cada dia, a cada tentativa, a cada passo em falso, a incerteza me consumia. Decidi, então, escrever uma carta para cada membro da família, expressando meus sentimentos, pedindo perdão, tentando explicar minhas razões, minhas motivações, minhas frustrações. E a cada palavra escrita, a cada lágrima derramada, a esperança renascia. A carta para meus pais foi a mais difícil, a mais dolorosa, mas também a mais libertadora. Nela, eu confessava meus erros, meus arrependimentos, minha dor, e pedia uma nova chance, de reconstruir a relação, de recomeçar. A carta para minha avó foi um tributo à sua força, à sua resiliência, à sua sabedoria. Nela, eu agradecia por tudo, por sua proteção, por seu amor, por sua compreensão, e prometia estar ao seu lado, sempre. A carta para meu avô, mesmo que ele não estivesse mais entre nós, foi um pedido de perdão, um reconhecimento de suas escolhas, um tributo à sua memória, e a esperança de que, um dia, ele pudesse me perdoar. Enviei as cartas, e a espera foi angustiante. Dias se passaram, sem nenhuma resposta. A incerteza me corroía, a esperança oscilava, até que, finalmente, as respostas chegaram. Minha mãe me ligou, sua voz embargada, suas palavras hesitantes, mas havia esperança, havia perdão, havia promessa de uma nova chance. Meu pai, com um abraço apertado, com um olhar emocionado, me deu seu perdão, e a certeza de que, juntos, poderíamos superar tudo. Minha avó, com um sorriso sereno, me abraçou e me disse que o tempo cura tudo, e que juntos poderíamos reconstruir a família. Mas e o segredo? O que fazer com ele? Como lidar com as consequências? Como honrar a memória do meu avô? E como seguir em frente? A poeira, finalmente, começou a baixar. As cartas foram enviadas, as respostas chegaram, e a esperança, antes frágil, floresceu. Mas o caminho a percorrer ainda era longo, tortuoso, cheio de pedras. E a sombra do segredo pairava sobre nós, como uma nuvem escura. A decisão de como lidar com o segredo foi difícil. A princípio, a ideia de simplesmente esquecê-lo, de enterrá-lo no passado, parecia tentadora. Mas eu sabia que isso não seria possível. A verdade, uma vez revelada, não pode ser ignorada, e a memória do meu avô, a história da família, exigiam que fizéssemos algo. Conversamos, discutimos, debatemos, cada um com sua opinião, seus medos, suas expectativas. Minha mãe queria esquecer, apagar tudo, recomeçar do zero. Meu pai, pragmático, sugeriu que mantivéssemos o segredo, protegendo a reputação da família. Minha avó, sábia, propôs que contássemos a verdade, mas de forma cuidadosa, respeitosa, honrando a memória do meu avô. A decisão final, como sempre, coube a mim, eu, o responsável por tudo, eu, o portador da verdade. E após muita reflexão, muita análise, muita dor, decidi que a melhor opção era contar a história. Mas não de qualquer forma. Comecei a pesquisar, a ler, a estudar a história da colaboração, as consequências da guerra, as vítimas, os heróis, os vilões, e a cada descoberta, a cada informação, a cada relato, a história do meu avô se tornava mais complexa, mais humana, menos maniqueísta. Decidi escrever um livro sobre a história da minha família, sobre o segredo, sobre as escolhas, sobre as consequências, um livro para honrar a memória do meu avô, para educar, para conscientizar, para que a história não se repetisse. A escrita foi um processo doloroso. Reviver o passado, relembrar os momentos, as emoções, as dores, foi um desafio, mas também foi libertador. A cada palavra escrita, a cada frase construída, a história se tornava mais clara, mais compreensível, mais humana. Entrevistei minha avó, meus pais, outros membros da família, amigos, conhecidos. Cada relato, cada lembrança, adicionava uma nova camada à história, um novo detalhe, uma nova perspectiva, e a cada entrevista, a história se tornava mais rica,
mais completa. A edição do livro foi outro desafio. Escolher as palavras certas, organizar os fatos, equilibrar as emoções, foi um trabalho árduo, mas gratificante. A cada revisão, a história se tornava mais forte, mais impactante, mais verdadeira. Finalmente, o livro foi publicado, e a reação do público foi surpreendente. A princípio, o medo, a apreensão, a expectativa, mas depois, a curiosidade, o interesse, a empatia. As pessoas queriam saber a história, queriam entender, queriam se conectar. As críticas foram mistas. Algumas positivas, outras negativas, algumas elogiosas, outras críticas, mas no geral, o livro foi bem recebido. As pessoas se identificaram com a história, com as emoções, com as dificuldades, e o livro se tornou um sucesso. O livro abriu portas. As pessoas queriam saber mais, queriam participar, queriam discutir, palestras, entrevistas, debates. A história da minha família se tornou pública, e a cada apresentação, a cada debate, a cada discussão, a história se tornava mais forte, mais relevante. A relação com meus pais melhorou, a comunicação fluiu, a confiança foi reconstruída, a família, aos poucos, se uniu novamente, e a cada dia, a cada momento, a esperança se fortalecia. Minha avó, orgulhosa, assistia a tudo, com um sorriso no rosto. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora, e que a história da nossa família, agora contada, poderia inspirar outras pessoas. O segredo, finalmente, foi revelado, a história foi contada, e a família, apesar de tudo, sobreviveu, e a cada dia, aprendemos a lidar com as consequências, a honrar a memória do meu avô, a seguir em frente. Mas a vida, como sempre, nos reserva surpresas, e a cada dia, novos desafios surgem, novas dificuldades aparecem, e a cada momento, precisamos estar preparados, fortes, unidos, para enfrentar o futuro. E agora, o que o futuro reserva? Como será a vida daqui para frente? Quais serão os próximos desafios? E como a família irá reagir? Siga-nos para acompanhar mais histórias como essas.